que é essa crise de confiança? Eu sempre ouço economista falando, uma crise. O que é? O mercado fica com medo e aí... O mercado às vezes fica com receio de uma medida que o governo vai tomar. E outra coisa, desculpa te interromper, mas Quer ver explicar o que é esse mercado? Porque parece uma coisa tão... Deixa eu o que te é um dizer. mercado, né? Parece uma coisa meio... Deixa eu te dizer fantasma, o que eu penso que aconteceu. Tá. Quando se falou ano passado da isenção de 5 mil, Sim. o mercado desconfiou que essa medida não viria acompanhada das contrapartidas para... Ou seja, vai ter um rombo. Vai ter um rombo. Então, quando se disseminou a ideia de que ia ter um rombo na proposta de reforma do imposto de renda... Corrida para comprar dólar. A corrida para subir juros, Sei. comprar dólar, aconteceu. Quando nós apresentamos o projeto se mostrou equilibrado, no dia do lançamento do projeto, o dólar caiu, a bolsa subiu. Então é assim que funciona? Dependendo se você não calibrar a comunicação corretamente, tropeçar nisso, dependendo da circunstância, você pode ter uma corrida. E essa coisa de comprar dólar, vender dólar, também ajuda a controlar essa... Às vezes o Banco Central, quando ele tem isso, né? Quando ele nota que um movimento anômalo, assim, Sei. que não tem um fundamento claro, quando tem um fundamento claro, ele pode deixar o dólar deslizar. Tá. Olha, vai deslizar o dólar para 6 e não tem o que fazer, porque os fundamentos da economia são esses. Quando ele derrama dólar no agora, quando ele vê que o movimento não tem um fundamento claro, tá estranho. Tem um frenesi, assim, Sei. ele pode vender dólar e até ganhar dinheiro com isso, porque ele vai vender o dólar caro. E quando ele for recomprar, recomprar barato. Então o Banco Central ganhou um bom dinheiro em dezembro. Regulando. Ele ganhou um bom dinheiro, porque tinha gente que começou a disseminar esse pavor, assim, acabou o mundo. A galera queria comprar dólar. Aí teve muita gente que acreditou nessa turma, pagou de 6,30 e agora, se precisar de dinheiro, vai ter que vender a 5,70. Dá para falar do panorama fora do Brasil em relação ao dólar? Porque tem esse muito medo, também. né? Não, o dólar se valorizou de uma maneira geral no mundo. E por que isso? Por causa que a taxa de juros que ia cair não caiu. Por exemplo, no começo do ano passado, todo mundo imaginava que o dólar, que o juro nos Estados Unidos ia cair um ponto e meio, 150 pontos básicos, 1,5 ponto. Então a taxa de juros ia cair de 5 para 3,5, de 5,5 para 4. Tá? Isso não aconteceu, porque a inflação nos Estados Unidos resistia, e resiste ainda um pouco. Então o chamado orçamento de corte caiu muito. Quando o mundo percebeu que a taxa de juros nos Estados Unidos ia permanecer no patamar muito alto, o dólar se valorizou no mundo inteiro. Entendeu? Mas tem uma preocupação deles também do dólar deixar de ser a principal moeda. Eu não sei se isso é uma coisa que vai demorar muito para acontecer, ou se pode acontecer, e qual é o efeito. Isso é uma longa história, Vilela, de como é que o dólar chegou a essa importância. Essa importância. Houve um acordo no pós-guerra, estabelecendo a paridade do ouro com o dólar, e o dólar passou a ser uma moeda internacional mais ancorada no ouro. Depois deixou. Essa paridade foi rompida. Foi rompida em um certo momento. Em 1971 ela foi rompida. O dólar se manteve como reserva de valor. Hoje o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reserva de valor. Não tem dívida externa desde o governo Lula, lá atrás. Pagou a dívida. Pra quem não lembra, a gente só de juros o que pagava, né? Pagava uma fortuna. Então, você ter uma moeda como reserva de valor tem muitas vantagens. Muitas vantagens. Porque você tem como financiar seus déficits sem dificuldade. Porque todo mundo quer dólar, quer manter o dólar, né, como reserva de valor. A China tem 1 trilhão, né, de dólares em reserva de valor. Não sei quanto em dólar. As reservas da China são muito substanciais. Mas uma boa parte das reservas, que são trilhões, o equivalente a trilhões de dólares, é em dólar. Tem euro também, pode ter ien, pode ter ouro, pode ter uma série de coisas. Mas a maioria dos países que tem reserva em dólar, entendeu? Majoritariamente. Isso dá uma vantagem enorme para o país que emite o dólar. Pode ligar a maquininha lá. Porque é uma moeda nacional que é reserva de valor internacional.
Então é uma coisa única na história da humanidade isso ter acontecido dessa maneira. Mas foi fruto de um processo histórico que teve início no pós-guerra o dólar se consolidou como essa reserva de valor. Isso está mudando um pouco, porque tem mais transações em moedas locais, tem mais acordos bilaterais, tem uma série de outras coisas surgindo no mundo que desafiam, vamos dizer assim, um pouco essa situação. Mas eu penso que é um caminho ainda longo. Não é para agora. É um caminho longo que ninguém ainda tem certeza do desfecho dessa história, entendeu? Mas são tentativas de... porque também às vezes acontece o seguinte, pô, quando você faz empréstimos internacionais, você também faz empréstimos em dólar. E aí um país da África que tomou um dinheiro em dólar para fazer um investimento, por causa da inflação americana, está pagando um juro que não tem nada a ver com a realidade daquele país. Está pagando um custo de... Né, o que aconteceu com a África nos últimos tempos, né, quando o dólar, o juro americano subiu demais, é que pegou a África endividada. E o juro subiu por causa da inflação doméstica dos Estados Unidos. Então você veja as dificuldades, né, de lidar com esses cenários. Né? Um país pobre que toma empréstimo em moeda forte e que de repente se vê obrigado a pagar uma taxa de juros que o investimento feito não tem o retorno compatível com aquilo. Nessa guerra de tarifas que está rolando agora no mundo, qual é o papel do ministro da Fazenda para decidir essas coisas? Os Estados Unidos está querendo taxar tanto, a China. Como vocês decidem essa queda de braço ou não é uma queda de braço? Como funciona esse cálculo? É sempre uma queda de braço. Cada país, não tem país bonzinho, todo mundo quer o melhor para o seu país, concorda? Né? O cara tá querendo que o produto, que o produto dele venda mais caro e entre mais barato o outro produto. E quando esse produto está concorrendo com o dele, ele vai taxar isso? Toda a política, essas políticas tarifárias são muito complexas, não são simples. Porque, às vezes, você tem muita literatura sobre isso. Quando que é o caso de proteger o mercado doméstico? Quando precisa? É uma pergunta uma discussão, de 200 anos. Quando é que você protege o mercado doméstico? Então, desde os primórdios aí da modernidade, da Revolução Industrial, sobretudo a partir do fim do século XVIII, começo do século XIX, começou uma discussão. Vamos proteger a indústria nascente, porque a indústria está nascendo, ela não consegue competir. Vamos proteger o mercado interno. Então tem várias teses sobre como fazer. Durante o período que a Organização Mundial do Comércio estava forte, as barreiras tarifárias começaram a ser derrubadas. Entendeu? Porque os países ricos imaginavam que eles iam ser muito beneficiados pelo fim das tarifas. Pelo fato de que eles têm uma escala de produção absurda, eles têm máquinas mais modernas, a produtividade do trabalho lá é maior. Então o mundo em desenvolvimento não vai conseguir competir com a indústria dos países ricos. Então a globalização vai ser boa para os países ricos. Nós vamos comprar insumos e vamos vender produtos industrializados para o mundo inteiro. E tem um lucro absurdo. Não se contar, só que não... Vamos dizer o seguinte, explicaram para os russos, mas não explicaram para os chineses. Esqueceram de explicar para eles como funcionava. Esqueceram de explicar para os chineses não compraram a globalização. E se beneficiaram nos últimos 30, 40 anos de uma escala de produção monumental. Os caras têm 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, começaram a receber aporte de investimentos vultosos para aproveitar o mercado interno chinês, para exportar. Hoje a China... Sabe qual foi o saldo comercial da China no ano passado? Não. $1 trilhão. Em números redondos. Ou seja, o Brasil chegou a ter 100 bilhões de dólares, né? O ano passado 75, o ano retrasado quase 100. A China teve $1 trilhão de saldo comercial. A China produz 60% do aço produzido no mundo. Mais da metade do aço produzido no mundo foi produzido na China. A China produz 40 milhões
de automóveis, o equivalente... Não, perdão, 32 milhões de automóveis. O equivalente a 40% da produção de carros do mundo. Um país só. Produz 40% da produção de carros do mundo. A China tem quase um monopólio da produção de placas solares, porque tem a tecnologia mais avançada e uma escala monumental de produção. Então a China escapou desse receituário da globalização e foi o país que mais se desenvolveu nos últimos 30, 40 anos, mas de longe, né? Deixa eu até pegar esse exemplo da China, porque uma coisa que eu queria entender também, que a gente trabalha, a gente tem feito medidas depois de alguns dos anos, fomentando mais o consumo, né? Com planos assistenciais, transferência de renda, e não leva a um crescimento muito sustentável. E políticas focadas em produtividade, como a China, elas são necessárias, que aumentam a oferta, a demanda. Como que a gente faz esse salto? Como a gente tenta aprender com eles? Então, hoje nós temos... Primeiro você tem que... O Brasil melhorou o investimento em educação, né? Nós tínhamos pouca gente na universidade. Quando eu cheguei no Ministério da Educação, tinha, se eu não estou enganado, tinha alguma coisa em torno de 3 milhões de matrículas na universidade. Quando eu saí, tinha quase 9. Né? Hoje, acho que tem mais de 10. Então o povo não tinha acesso à universidade no Brasil. O pobre, então, nem pensar. Né? Hoje você tem uma... E tem muita fuga de cérebro também, né? Também a gente forma o pessoal para ir trabalhar lá fora, né? Para um negro chegar na universidade no Brasil, até o começo do século, na universidade pública, então, era impossível. Epopeia, né? Eu fui aluno de universidade pública, era muito raro eu ter um colega negro, um professor negro. Não tá, nós estamos falando mais da metade da população. Né? Então, isso mudou. Hoje você tem mais oportunidades educacionais no Brasil. Outra coisa é você investir em ciência e tecnologia. Nós batemos recorde de investimento em ciência e tecnologia nos nossos governos anteriores. O investimento minguou de 10 anos para cá. Nós estamos retomando o investimento em ciência e tecnologia no Brasil. Infraestrutura é muito importante para aumentar a produtividade. Então, se você não tiver ferrovia, portos, você não vai ter estradas para escoar a produção, você não tem aumento de produtividade. Tem os gargalos, né? Aí você tem Embrapa, Embrapi, que são empresas públicas que fomentam inovação tecnológica. Você tem universidades que respondem por quase toda a pesquisa no Brasil, é feita por universidade pública. É o Estado que banca a pesquisa no Brasil. Já falou aí uns 3, 4 ministérios diferentes aí, né? Então, é um conjunto de coisas, né? Você tem o Ministério do Desenvolvimento que relançou a indústria, chamada Nova Indústria Brasil. O Alckmin, vice-presidente, que é o ministro do Desenvolvimento, lançou. Você tem o BNDES que retomou o protagonismo, sobretudo com o Fundo Clima, que é mapear as nossas oportunidades, sobretudo de transformação ecológica, energia limpa, biocombustíveis, mapear o que está na ordem do dia e fazer avançar aquilo que nós temos vantagens competitivas. Nós estamos para lançar uma política de data center. Nós estamos importando serviços de alta tecnologia que poderiam ser feitos no Brasil, né? E que não estão sendo feitos no Brasil. Então nós temos espaço não só para ter data centers para prestar serviço doméstico, como para exportar serviços a partir de data centers instalados no Brasil. Nós temos uma tecnologia que é o carro híbrido flex, movido a bateria e a etanol. Do ponto de vista ambiental, uma coisa impressionante, tecnologia nacional. Você tem grandes montadoras com carro híbrido flex nesse momento. Então nós temos que explorar essas possibilidades. Nós temos minerais críticos, terras raras. Que é a grande disputa mundial agora, né? Que é a grande disputa... Canadá, os caras estão de olho aí, né? Estão querendo tomar a Groenlândia da Dinamarca, né? Daqui a pouco vão tomar aqui a gente, vamos tomar Osasco, por exemplo. Ninguém quer Osasco, né? Os caras querem a Groenlândia. Vem aqui. Vem tentar pegar Diadema pra ver. Vem aqui, Trump. Não vai rolar. Então, Vilela, tem muita coisa para explorar. O Brasil tem muita chance de se beneficiar dessa coisa toda. Mas é que eu já tô velho, né? A gente sempre tá naquela do Brasil, um dia vai, é o país do futuro e daquilo, e a gente fica nessa agonia de... Olha, eu diria para você o seguinte, nós já temos... passou por essa sensação, né? De
Tamo quase, agora vai, e depois a gente puxa o freio de mão. Cara, em 2010, quando terminou o segundo mandato do presidente Lula, o Brasil cresceu 7,5% depois de um 2009 afetado pela crise financeira do ano anterior. E a gente falou, pô, temos um país, sabe? Temos um país. Pô, nós tivemos uma década, cara, muito complexa. Muito complexa. Aí tem as acusações mútuas. Né? Culpa do PT, a culpa é de não sei quem, a culpa é da Dilma, é do golpe, a culpa é do Bolsonaro. Mas o fato é que nós tivemos uma década, de 2013 a 2022, muito distópica no Brasil. Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Tem vários. Que aconteceu, nossa. Tem muitos diagnósticos sobre o que aconteceu. É que a gente tá muito em cima do que aconteceu daqui, talvez 20, 30 anos, o pessoal olhando para cá conseguir entender melhor. Mas do meu ponto de vista, o elemento político foi muito maior do que a gente imagina. A disfuncionalidade da política. A desarmonia entre os poderes. Acho que nós perdemos um pouco o pé. E todo o esforço que nós estamos tentando fazer nesses 2 anos é tentar recolher esses cacos aí do trazer os poderes. Né? Então o presidente Lula está indo com os presidentes do Senado e da Câmara para o Japão. Vão ter lá 3, 4 dias de muita discussão, uma viagem longa de 30 horas. Você consegue colocar a agenda. O presidente Lula se aproxima dos ministros do Supremo. Que são ministros que podem ou não ter simpatia por ele, mas tratando institucionalmente das coisas, chama as centrais sindicais, chama o patronato, conversa com os empresários. Toda semana tem no Palácio do Planalto reunião com empresários de vários setores. Já foi papel e celulose, já foi automobilística, já foi eletrodoméstico, já foi indústria química. Eu participo de tudo isso, o vice-presidente Alckmin congrega os empresários, leva lá para ele conversar, para a gente entender. Foi a Febraban, com os bancos, os 4 maiores bancos tiveram despacho com o presidente da República. Eu penso que é só com muito diálogo que nós vamos retomar o sonho de um Brasil grande. O Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo, está sempre entre as 10, mas nós estamos devendo um sonho maior. E eu penso que isso se faz com a boa política. Isso se faz com a boa política. Então nós temos que tentar voltar à normalidade institucional. Fazer alguns pactos suprapartidários, por exemplo. É importante para um país ter pactos suprapartidários. Algumas linhas que não podem por exemplo, ser... não vamos votar pauta-bomba. Não vamos mais dar benefício fiscal para empresário. O que é pauta-bomba? Pauta-bomba é aquelas coisas que acontecem assim. Vamos aprovar um gasto para o qual não tem fonte de financiamento. Aí você cria um buraco no orçamento. Então vamos evitar isso. E até aqui, a bem da verdade, nós estamos conseguindo evitar. Escapou uma coisa ou outra. Mas no geral, nós conseguimos evitar. Pautas bombas. Até aqui, estamos conseguindo evitar aqueles jabutis, que são aquelas emendas são colocadas no meio... que aparecem no meio da noite e que dão um rombo no orçamento, criam uma despesa, criam um benefício fiscal. Até aqui nós estamos moderando esse apetite por essas coisas. Está acontecendo. Tem muito trabalho pela frente. Mas um país que não tem uma agenda de Estado é um país que não está preparado para o mundo atual. O governo destrói o que foi construído de bom. Então tem que ter uma agenda de governo, que é a disputa natural. Linha, né? Não, tem a disputa de governo. Então é o PT que vai debater com o MDB, que vai debater com o PL, que vai debater com o Republicano, que vai debater com o União Brasil. Ok, é para ter mas tem que ter algumas linhas mestras de um projeto nacional. Com certeza. Então, se a gente não define quais são essas linhas mestras, fica mais difícil. Hoje nós estamos mais perto de ter essas linhas mestras do que nós tínhamos 2 anos atrás. O que foi feito em 2022 para tentar garantir a eleição do Bolsonaro é uma insanidade. O que, por exemplo? Calote de 100 bi em precatório. Surrupiar o ICMS dos governadores para baratear artificialmente a gasolina durante o processo eleitoral. Auxílios inventados na calada da noite para ganhar apoio de taxista, caminhoneiro e não sei o quê. Consignado de auxílio emergencial
para fazer o sujeito sacar 2, 3 mil na véspera da eleição e não ter renda depois, porque ficou toda comprometida na Caixa Econômica. Meu, não dá. Isso aí é venda da Eletrobras na Bacia das Almas para fazer caixa. Dilapidação da Petrobras. Vendemos a BR distribuidora, vendemos uma porção de coisa, refinarias. Criamos monopólios no país, privados, na área de refinaria. Nós fizemos, assim, o que o governo Bolsonaro fez em 2022 para reverter o favoritismo do Lula, foi um negócio inimaginável. Nós estamos pagando o preço. Nós estamos pagando o preço dessa total desorganização. E que foi uma decisão política. Ó, nós vamos impedir a volta do Lula. Quanto precisa de gastar? 200 bi gasta, 300 bi gasta. Aí não ganha eleição e quem ganha tem que ficar arrumando a casa. Mas infelizmente foi o que aconteceu. E grande parte da desconfiança do empresariado é porque, será que em 2026 vai acontecer a mesma coisa? Vão soltar as burras para... E não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a eleição é ano que vem. O presidente ganhou legitimamente em 2002, ganhou legitimamente em 2006, não fez nada que manteve ali as contas públicas ajustadas. Você tem conversas com ele sobre isso? O presidente Lula ele gosta de coisa arrumada. Estou dizendo. Ele curte arrumar as coisas. Sabe, não vai... porque quer deixar um legado, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, o Haddad não ganhou 100% do que pediu. Eu peço muita coisa. Se eu não ganho 100% e ganho 70%, ganho 80%... Faz parte. Né? Faz parte. Eu não sou o presidente da República, eu sou um colaborador do governo. Então, às vezes a pessoa fala, ele não está levando tudo o que quer. Mas em 2022, o que aconteceu com a área econômica é que ela desmanchou. A área econômica do governo Bolsonaro no último ano, ela se desfez. Até a substituição do Guedes foi cogitada se ele não topasse fazer o que foi feito para tentar ganhar a eleição. Então era PEC kamikaze, PEC do fim do mundo, PEC é proposta de emenda constitucional, do fim do mundo, kamikaze, eram esses o PEC do calote, no caso dos precatórios. Então eram esses os apelidos das medidas que eram tomadas. Só no primeiro ano de governo, nós pagamos 130 bi de reais de conta do governo anterior. 130 bi. Só no primeiro ano. Então você veja a insanidade que aconteceu nesse país. Aí a pessoa quer que conserte em um ano. Cara, consertar em um ano esse estrago não é fácil. Você falou que tem conversas boas com o Lula. Pode adiantar pra gente, para 2026, ele sai como candidato, não sai? Tem essas conversas? Tudo leva... Tudo está encaminhado para isso. O presidente ser candidato ano que vem, na minha opinião. Sim. E não tem um plano B, assim, ó. Ele não tem conversa, se eu não sair... Tinha plano B quando precisava ter plano B, né? Em 2018, o que aconteceu também foi uma anomalia, Total. Né? Aí tinha que ter plano B, né? Mas o plano B foi decidido 3 semanas antes da eleição. Eu fui... Foi assim? Se eu não estou enganado, foi dia 11 de setembro que eu assumi a candidatura presidencial de uma eleição que aconteceria dia 7 de outubro, mais ou menos por aí. Eu tive 3 semanas de campanha como candidato a presidente. E fui para o segundo turno, né? E 3 semanas depois foi o segundo turno. E eu fiz